E aí pessoal do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o professor Gilvan em mais uma aula do JCAD para você. Bem, então vamos lá. Na aula de hoje eu vou passar um pouquinho para vocês a respeito de um recurso que nós temos muito interessante dentro do comando escala. O comando escala muitas vezes ele é deixado de lado pelas pessoas, ele é pouco usado porque as pessoas não sabem utilizar o comando escala. Acredito que você precisa fazer algumas contas nas calculadoras e aí a pessoa começa a ficar apavorada. Como que eu vou fazer essa conta? Eu não sei se eu divido, se eu multiplico. Como que eu uso o valor decimal numa fração do CAD, sendo que não dá, tal. Então, para acabar com toda essa dúvida, existe um recurso muito bom dentro do comando escala chamado referência, certo? Então, dentro do comando escala, você tem um recurso chamado referência. Esse recurso ele agiliza o seu trabalho porque ele evita que você necessite talvez fazer contas para achar o fator de escala que o CAD está te pedindo. Eu coloquei aqui alguns exemplos, eu vou converter essa peça em vários tamanhos, formas diferentes e algum com elementos diferentes em escalas diferentes, para a gente tentar descobrir como que eu conseguiria colocar então um desenho na escala correta, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho essa pecinha, certo? Um quadradinho de 10 por 10 com um furo de 8. Eu preciso converter ela numa peça de 20 por 20 com um furo de 8. Como você faria isso? Será que você daria stretch de 5, 5, 5, 5 para manter o 8 igual? Ou simplesmente você poderia dar o comando escala SC, certo? Observe aqui embaixo, escala SC. Ou se você quiser vir aqui na parte ribbon, encontramos ele aqui, scale, ok? Então, comando SC, escala, eu seleciono apenas o que eu quero escalar, Enter. Seleciono, Enter. Para o furo continuar igual dessa peça no centro com a mesma medida, eu não posso selecionar o furo para ser escalado, mas na hora de dar o clique do ponto base, como o furo está centralizado ao quadrado, eu tenho que pegar o centro do furo. Furo centralizado, pego o centro do furo. O ponto base é o ponto que não se move, é o ponto que permanece fixo apesar do objeto sofrer alterações dimensionais, ok? Aqui a conta é fácil, 10 para virar 20 eu multiplico por 2, então 2, Enter. A minha peça ficou exatamente igual a outra aqui, ok? Então eu tenho uma peça agora de 20 por 20 e com um furo de 8 no meio. Essa pecinha aqui ela já não tem um furo. Como que eu conseguiria fazer essa conversão de escala? Então eu vou copiar esse objeto para lá para a gente olhar nas cotas as diferenças que forem acontecendo, tá? Então observe 20 para 32, o que alguns talvez fariam? O cara iria abrir a calculadora, ele ia fazer lá, deixa eu ver aqui quanto que vai ficar, né? Então ele vai fazer 30 dividido por 20 igual a 1,5. Então se eu fizer a minha escala, em vez de digitar 2, eu digitar 1,5, ele vai para 32. Opa, é 32, perdão. Vamos lá, 32 divide por 20. Tá lá, 1,6. Então 1,6, a minha peça ela vai ficar com o mesmo tamanho. Mas para que todo esse trabalho? Você viu? Correu o risco de digitar o valor errado, digitei 30 em vez de 32. Olha o perigo de errar, depois ter que voltar e fazer de novo. Muita gente quebra a cabeça fazendo isso. Então, para facilitar, vamos lá. Esquece calculadora, esquece conta. Eu preciso que essa peça fique desse tamanho. Então, comando escala, seleciono a minha peça, Enter. Ponto base, vou pegar um ponto que eu coloquei em comum das duas aqui, pronto. Aí lá embaixo tem a opção copiar, ou seja, eu vou criar um objeto, outro objeto, usando a mesma forma que eu estou usando, só que na escala maior ou redução que eu precisar. O que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, referência. Cliquei em referência, é como se eu não tivesse dado nenhum clique na minha peça. Então o que o AutoCAD quer agora de referência? Ele quer que eu mostre qual é o tamanho atual da minha peça. E na sequência ele vai pedir para eu dar o tamanho final da minha peça. Ou seja, eu posso clicar nesse ponto e falar que a minha peça sai daqui e vem até aqui. Agora eu estou preso naquele canto, tá vendo? Eu digo para ele que ele finaliza nesse daqui. E a hora que eu clicar, está lá, 32, 32. A minha peça ela ficou do tamanho que eu queria sem precisar fazer conta alguma. Conseguiram entender? Vou fazer mais uma vez. Comando escala, seleciono o objeto, Enter. Pego um ponto que as duas peças têm em comum e aí eu digito R de referência ou clico lá embaixo na palavrinha referência. Eu vou indicar o primeiro
e o último ponto de uma linha em comum com essas peças, certo? E na sequência eu coloco o tamanho atual. Tá, mas aí eu preciso então desenhar uma de tamanho maior, aí que adianta? Aí não vai mudar nada, tal, não vejo vantagem nisso. Não tem problema se você não vê vantagem. Eu vou reduzir aqui para um tamanho qualquer. Tá lá. E agora eu vou tentar transformar essa peça nessa peça sem ter aquela peça desenhada. O que eu preciso? Preciso saber a dimensão que eu preciso que ela fique. Então olha só como também funciona. Escala, seleciono o objeto, Enter. Ponto em comum, algum ponto que eu saiba a medida final da minha peça. Igual aqui, eu sei que a base que era 8 tem que ficar com 32. Aqui é a mesma coisa, eu sei que a base que era 8 tem que ficar com 32. Então eu vou usar essa base como referência. Vou pegar esse ponto e ao invés de dar um clique ou digitar um valor, eu vou colocar referência. Eu digo que o desenho é daqui até aqui. E aí ele me pergunta qual é o final. Bem, o final é 32, tá lá. É a mesma coisa. Eu digito o valor porque eu sei o valor final da minha peça. Eu sei que uma peça de 20 tem que ficar com 380 ou 380.5. Não muda nada. Se fosse 32.5, dá para fazer? Dá. Eu vou fazer a mesma coisa. Clico, referência, clico e desse até aqui, depois 32.5 e tá lá. Ela escala por igual. Incrível, né? Muito legal mesmo. E se forem objetos de escalas diferentes, né? Observe que aqui esse quadradinho virou 260 e o furo ficou 78. Se eu tentar achar qual valor de escala que ele converte essa peça nesse tamanho, você vê que o furo não é 78, ele é 80 e alguma coisa, 90. Ou seja, eu tenho a mesma peça e dentro dela objetos em escala diferentes, certo? Como que eu faço isso? Então, a mesma coisa. Vou pegar aqui o meu objeto. Vou usar esse aqui como base, vou copiar ele para deixar outro modelinho ali se caso alguma coisa der errado e colocar aqui, tá bom? Vou usar a própria imagem como base para eu poder fazer esse escalonamento. Então vamos lá, escala. Vou dar o comando escala e eu vou escalar tudo por igual, certo? Para jogar o círculo lá no centro. Vamos lá. Então eu pego esse ponto, referência, de novo. Eu digo que daqui até aqui na verdade vai ficar, vocês notaram que eu não volto no ponto base, certo? Até aqui, beleza. Ah lá o que acontece, o furo, né, escalado por igual com a peça, 260, 260, 260, 260. Só que olha o furo, 104, e quanto ele tinha que ficar? 78. Não tem problema, comando escala só nele. Escala do centro, referência. Dá para fazer no círculo? Dá para fazer em qualquer objeto. Pega o centro de novo daqui até aqui, tem que ficar aqui. 78, 78 e voilá, o seu objeto ele está escalado de acordo com a referência que você já tinha, seja em valor, seja em objeto, seja em linha, seja qual for, certo? Espero ter ajudado vocês aí nesse probleminha de escala. Com essa aula agora nós fechamos o conteúdo de escala. Qualquer dúvida, qualquer pergunta mais que talvez eu não esteja vendo como um recurso aqui do CAD, mande no nosso blog, entre no nosso canal, se inscreva, entre no blog, dá uma analisada, vê se tem alguma coisa lá que te ajuda ou se falta alguma coisa. Entra na nossa página do Facebook, certo? Julvan, no Facebook é JCAD, ok? No YouTube Julvan espaço Pereira e no blog é jpbdesenho.blogspot.com.br. Pessoal, até a próxima videoaula. Tchau!